Rony Gley, caseiro em uma chácara de Minas Gerais, foi acusado de matar um conhecido com quem ia trocar uma bermuda. A briga começou após uma confusão no bar envolvendo um suposto assédio e terminou com a vítima morta a golpes com um pedaço de pau. Rony Gley vai confessar o crime, mas alegar legítima defesa. Será que foi isso que aconteceu de verdade? O senhor nasceu onde e quando? Nasci em Juvenília, Minas Gerais. Sou do dia 3. Qual cidade? Juvenília. Juvenília, Isso. Minas Gerais. Isso. E qual a data? Dia 3 de maio de 1988. O senhor é casado, solteiro, vive em união estável? Não, sou solteiro. Solteiro? Sim, senhora. Tem filhos? Tenho 2 filhas. 2 filhas, qual a idade delas? 5 e 19. O seu grau de escolaridade? 7ª série. O senhor tem profissão? Sou caseiro de chácara. Caseiro de chácara. O senhor trabalhava na época dos fatos? Trabalhava para minha tia Zumeira, mãe de Gilberto, meu primo. Certo. E o seu local de residência, na época era esse local, que era na chácara A minha tia. da sua tia? Sim, senhora. Tá. Senhor Rony Gley, a partir de agora eu vou fazer perguntas sobre os fatos. O senhor não é obrigado a responder minhas perguntas. Tem o direito de ficar em silêncio. Seu silêncio não vai trazer prejuízo à defesa. A defesa técnica está sendo feita pelos advogados aqui presentes, com quem o senhor já se entrevistou. Mas é o momento que o senhor tem para falar, dar a sua versão dos fatos e fazer sua autodefesa. Sim, senhora. Esse crime atribuído ao senhor, esse fato, foi o senhor que praticou esse crime? Foi eu mesmo, sim, senhora. E me explique o que aconteceu nesse dia, me conte os fatos. No dia do ocorrido, eu moro na chácara da minha tia, né? Fala um pouquinho mais alto, por favor. No dia do ocorrido, eu moro na chácara da minha tia, sou caseiro dela. Eu fumava cigarro, né? E meu fumo acabou. Fui até a residência do Xavier comprar um fumo. Passei próximo à casa do Renildo, que é uma antiga estrada, que dá acesso a esse comércio. Aí, no que eu fui de lá da minha casa para comprar o fumo, passei para a casa do Renildo, ele estava próximo à casa dele. Aí ele me pediu para fazer um cigarro, eu falei que não tinha o fumo, estava vindo comprar. Aí, fiquei conversando um pouco por ali, ele me chamou para trocar uma bermuda mais eu voltei uma quantia de R$10 para ele. Por eu estar com a nota de R$100, não tinha como eu voltar os R$10 para ele na até o comércio do Xavier, para me trocar o dinheiro e passar os R$10 para ele. Assim que nós chegou lá no comércio, tinha 2 rapazes bebendo. O Renildo, não sei se ele já tinha costume de brincar com esses rapazes, o Renildo passou a mão na bunda de um deles. Foi um dos rapazes, pegou e deu uns murros nele, pediu para ele que ele saísse do local. Foi para casa dele. Eu fiquei lá no comércio porque o problema não era comigo, né? Isso no bar? Senhora? Isso no bar? No bar. Bebi umas pingas lá, né? E comprei o fumo, resolvi o que eu tinha de resolver e voltei para minha casa. Quando eu voltei, o Renildo estava próximo ao quintal da casa dele. Perguntou se os rapazes estavam lá, eu falei que sim. Me chamou para voltar, para tirar satisfação com esses rapazes, eu falei que não ia voltar. Ele falou que eu estava aliado com esses rapazes para agredir ele. Peraí, não entendi. Ele queria que o senhor fosse com ele tirar satisfações com os rapazes, por quê? Porque ele pegou na bunda dos rapazes, os rapazes deu uns murros nele lá e pediu para ele que saísse do local, que fosse embora. Entendi. Aí eu não voltei, ele falou que eu estava aliado com esses rapazes para agredir ele, né? Aí ele me pediu a bermuda de volta. Assim que ele me pediu a bermuda de volta... O senhor vendeu a bermuda? Ele vendeu a bermuda para o senhor? Troquei a minha, mas ele voltei R$10 para ele. Mas vocês trocaram a bermuda lá no bar? Não, na casa dele, quando eu fui para a venda comprar o fumo. Mas por que fizeram esse negócio? Porque ele me chamou para trocar a bermuda, que a bermuda dele é uma bermuda mais nova, a minha era um pouco mais usada, e voltei a quantia de R$10 para ele comprar o fumo dele, que ele estava sem. Sim, e aí? Aí eu tirei a bermuda e joguei para ele. Ele segurou a bermuda, aí eu fui e agachei. Assim que eu agachei, ele deu um chute na minha cara, pegou um pedaço de pau e arrumou em mim. Mas ele deu um chute no senhor a troco do nada? Vocês não estavam fazendo um negócio? Nós tínhamos discutido bem antes do... Não, peraí. Vocês discutiram antes, e mesmo assim vocês foram fazer um negócio depois? Não, nós fizemos um negócio e fomos pro bar para me passar os R$10 para ele, que eu voltei para ele dar a troca da bermuda.
que a bermuda dele era mais melhor do que a minha. Quando eu voltei do bar para casa, né, ele estava próximo à casa dele, pediu a bermuda de volta, né, que ele falou que eu estava junto com os caras para agredir ele, mas eu não estava. Assim que eu joguei a bermuda para ele, eu fiquei agachado, ele deu um chute em mim, em seguida veio com um pedaço de pau para cima de mim, inclusive bateu no meu braço e a ponta pegou no meu queixo. Nisso nós entrou em luta corporal. Aí o senhor estava sem a bermuda. Tava sem a bermuda, tava só de cueca na hora, nós entrou em luta corporal. E ele estava com a bermuda dele. Tava com a dele. E a discussão que aconteceu foi antes, então? Foi antes. E mesmo assim o senhor estava fazendo negócio com ele com bermuda? Não, dia da bermuda, na hora que eu troquei a bermuda mais cedo, foi na hora que nós foi comprar o fumo. Quando eu voltei, ele já me chamou para destrocar a bermuda já para destrocar. Ele falou que eu estava junto com os rapazes que agrediu ele no bar. Né? Ele falou que eu estava junto Vocês com os rapazes. trocaram a bermuda antes de sair? Antes de sair. Aí quando voltaram com a bermuda, cada um com a bermuda trocada, o senhor pegou, foi tirar de novo para destrocar com ele? Entreguei, devolvi para ele me devolver a minha. O senhor já tinha pago para ele os 10 reais? Não tinha pago não, que na hora que chegou no bar, ele arrumou problema com esses rapazes, que ele pegou na bunda desses rapazes, que os rapazes deu uns tapas nele lá e pediu para ele sair. Não deu tempo de eu trocar o dinheiro e passar os 10 reais para ele, por isso que ele pegou a bermuda. Isso tudo aconteceu depois desse negócio, o senhor tirou a bermuda, aconteceu lá na chácara dele? Lá na chácara dele. E a esposa dele? A esposa dele não viu nada não, na hora que nós estávamos discutindo ela saiu. Ela estava lá? Estava na hora, ela estava lá. Ela pediu para parar a discussão? Não, senhora. Você ouviu essa senhora sair de lá para pedir socorro, ou pedir para alguém vir interceder? Não, vi também não. E ele é que atacou o senhor com segmento? O senhor chegou a machucar? Sim, no queixo, nos peitos, se eu não me engano, nos peitos. E o senhor golpeou ele com o segmento? O segmento de madeira que ele veio para cima de mim, eu só tomei e me defendi. Quantos golpes o senhor deu? Não me recordo, que na hora que eu vi meu sangue sair no meu queixo, eu praticamente fiquei cego na hora. Em que regiões do corpo que o senhor atingiu a vítima? Que eu atingi ele? É. Não me recordo. Nós dois entrou em luta corporal. Como é que era essa bermuda que vocês estavam trocando? Uma bermuda, a minha era uma bermuda jeans preta, a dele era uma bermuda xadrez de preto com branco. E ele então estava no momento dos fatos, ele estava com a bermuda do senhor. Tá, ficou com a Era uma bermuda jeans. Isso. Jeans azul. Jeans preta. Jeans preta, tá. E o senhor estava com a bermuda? Eu estava com a bermuda xadrez. Que era dele? Que eu devolvi para ele me devolver a bermuda minha preta jeans. Quando ele foi para o Instituto Médico Legal, quando levaram o corpo, consta que era uma bermuda cinza. Não era jeans. Não, era uma bermuda preta. Mas tem que estar no Instituto Médico Legal. Não sei se ele vestiu outra. Mas... Não, ele vestiu depois de morto, não tem como, né? Não, então, nós trocou. Ele estava na casa dele. Ele pegou a dele, xadrez, me entregou. Eu vesti, peguei a minha, tirei e devolvi para ele. Né? Ele não vestiu ela lá na hora, não. Essa que era minha, ele guardou. Né? Então ele não estava com a bermuda jeans? Estava vestido não. A minha. Você acabou de falar que ele estava com a bermuda jeans. Não, a bermuda jeans preta era a minha, que eu estava vestido, que eu troquei mais ele numa bermuda xadrez. Isso tudo aconteceu antes na casa das agressões, né? Isso. O senhor não sabe quantas estocadas foram? Eu não me recordo, que nós dois ficou rolando no chão, né, pelo chão. Não me recordo. Quanto tempo demorou essa briga? Eu não me lembro mais ou menos quantos minutos demorou.
Além das estocadas, o senhor o feriu de outra forma? Não. Lá no bar, que ele tomou umas porradas lá no bar. Consta aqui no laudo do Instituto Médico Legal que ele teria sido atingido 21 vezes com as estocadas. O senhor não se recorda disso? Não recordo. As lesões também o senhor não sabe onde? Não. Quando que parou essa briga? Quando que parou? Quem parou? Como que foi? Quando parou foi na hora que meu primo chegou. Eu estava sentado próximo ao corpo dele. Aí meu primo chegou e perguntou. Você já tinha parado de agredir? Já tinha parado. Ele já estava paralisado? Já, sim senhora. Eu estava parado próximo ao corpo. Aí meu primo chegou e relatou para mim. O que você fez? Eu relatei para ele. Matei o Renildo e o corpo dele tá... Assim, os relatos das testemunhas é que o senhor teria dito que matou um porco. Não, senhora, em momento nenhum eu falei isso. As testemunhas disseram isso. Não. Então não foi isso que o senhor falou? Não foi isso que eu falei. Eu falei com ele, matei o Renildo. Tá aí o corpo. O senhor estava sob efeito de drogas? Não, de álcool. Droga não uso droga não, só bebo mesmo. Só bebo. Mas o senhor estava consciente? Na hora, sim. Tá bom. Tem mais alguma coisa que eu queira dizer? Não, senhora. O senhor já foi preso, processado ou condenado alguma outra vez? Doutor, eu já tive passagem por uma Maria da Penha, né? Uma Maria da Penha, assim mesmo, que eu briguei com meu cunhado. Minha ex-mulher entrou para separar, eu fui dar um murro no rapaz lá e discussão de família, né? E apesar que era meu sobrinho, menino. Aí eu não sei se eu acho que acertou um murro no braço dela. Uhum. Se eu não me engano, foi isso há 16 anos atrás. Se eu não me engano, era rapaz novo, moleque novo na época. Tá certo. E penso também que eu me arrependo muito pelo que eu fiz, né? Todos os dias que eu boto minha cabeça no travesseiro, eu relembro do que eu fiz, eu me arrependo muito, muito mesmo. Se eu pudesse voltar no passado, eu não passaria naquela antiga estrada. Para não acontecer o que aconteceu, né? E peço para que Deus dê um bom lugar para ele, né? Peço perdão à família dele também, que eles possam me perdoar pelo que eu fiz, né? Eu me sinto muito mal por causa disso, né? E é isso que eu tenho a dizer. Pergunta, doutor. Sim, excelência. Ronigley, boa tarde. Boa tarde, doutor. O senhor é filho da Nilda Figueira de Souza. Isso, sim. Nascido em 3/5/88. Isso. O senhor disse que respondeu um fato relacionado a Maria da Penha, né? Uhum. Aqui consta nos antecedentes do senhor que atualmente o senhor está cumprindo pena por um crime de roubo. Como é que você explica existir essa execução de um crime de roubo se o senhor disse que não tem isso? Mas esse aí já foi pago, né? Isso aí... Não foi pago, não, tem execução. Tem quê? Execução. Eu conversei com minha advogada, ela falou que já tinha sido arquivado, né? Não sei, por isso que eu nem entrei mais em contato. Mas por esse fato o senhor foi preso também, né? Fui preso. Ah, tá. Fui preso. Deixa eu perguntar para o senhor, no dia dos fatos, o senhor saiu de onde que passou na porta lá na casa do Renildo? Do Renildo? Da casa da minha tia. Quem que é sua tia? Minha tia Zumira, que é a mãe do Beto. A mãe do Beto? É, a mãe do Beto. Que era onde o senhor morava? Onde eu morava. Entendi. Isso era dia de semana, final de semana? Que dia que era? Era na segunda-feira. O final de semana o senhor passou em casa? Passou na casa lá? Passei em casa, que eu só tenho lá para me morar lá. Eu só moro lá, não conheço mais ninguém lá. E a casa que o senhor ficava nessa propriedade era junto da casa do Beto? Era perto? Como é que tudo praticamente pregado numa distância mais ou menos de uns 50 metros, mais ou menos, de uma para outra, que são 3 casas que tem. Tem a da minha tia que mora, tem a de um funcionário de baixo, tem outra que eu ficava. Entendi. Porque o Gilberto, quando ele foi ouvido aqui, ele disse que o senhor saiu no sábado e que aí ele não viu o senhor mais, só voltou a ver o senhor na segunda-feira. Não, eu saí na segunda-feira, mais ou menos eram umas 10 horas da manhã, eu saí, que eu trabalhei de segunda a domingo. O domingo
Trabalhou onde? Lá para ESA, trabalho para minha Trabalhou tia. lá junto com ele? Trabalho lá, sou caseiro da minha tia. Aí eu trabalhei de segunda a domingo, folguei na segunda, que foi para mim comprar o fumo. Entendi. O senhor estava há quanto tempo aqui em Brasília? Aqui em Brasília, tinha pouco tempo que eu estava aqui, tinha mais ou menos 6 meses, mais ou menos. E depois, depois que eles socorreram o Renildo, o que foi que o senhor fez? Foi para minha casa. Eu achei que não tinha chegado a esse ponto dele ter morrido, né? Mas como que o senhor disse que achou que não tinha chegado a esse ponto? Se o senhor, respondendo as perguntas da juíza, falou que quando o Gilberto chegou, o senhor matei o Renildo. Porque ele estava desmaiado, né? Eu achei que ele já estava morto. Mas na hora. O senhor achou ou não achou? O senhor está dizendo agora que achou que ele estava morto. Não, achei mas que foi para casa e deitou porque achou que não tinha chegado a esse ponto? Não, eu achei que não tinha morrido, né? Porque eu fiquei sabendo na hora que os policiais me acordou, né? Tava até dormindo na hora. Né, que eles me acordou e falou que o rapaz tinha morrido. Entendi. O senhor foi algemado? Como é que foi a prisão do senhor? Sim, senhor, foi algemado. E aí, para onde que o senhor foi? Depois que me algemou, É. passamos no hospital, demos um ponto no meu queixo, né? Tava saindo bastante sangue. E de lá nós foi para a delegacia, me levou para a delegacia da Polícia Civil. E nesse momento, como é que o senhor estava? O senhor se recorda das coisas? Se recorda como é que foi isso aí? Tudo, recordo de tudo que aconteceu. Entendi. Na delegacia, o senhor chegou a ser ouvido? O delegado queria me ouvir, mas na situação que eu estava, eu não preferi ficar calado de manifestação na audiência. Entendi. E no hospital, como é que atenderam o senhor? Como é que foi o atendimento lá? Foi tranquilo, foi tranquilo. O médico me deu um ponto no queixo, né? Que tava bastante sangue, né? Sendo bastante sangue, deu um ponto no queixo. E mandou, liberou, voltando para a delegacia. E nessa hora, como é que estava o estado do senhor? O senhor estava embriagado, estava nervoso? Como é que estava? Um pouco, que nervoso não, eu fiquei em choque, né? Porque eu nunca tirei a vida de ninguém. Esse é o primeiro, nunca tirei a vida de ninguém. E nunca tive intenção de tirar a vida nem dele, nem de mais ninguém, né? Porque jamais sou eu para tirar a vida dos outros, né? Fiquei em choque na hora. Entendi. No percurso da casa do senhor com a polícia, foi a polícia militar, né, que prendeu o senhor? Foi o Getop. Do percurso da casa do senhor até o hospital, como é que foi? Foi tranquilo. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Um policial que foi ouvido na rua que o senhor se debatia no cubículo tentando se autolesionar, isso é mentira dele? Mentira dele, momento nenhum. Gilberto estava dentro da viatura na hora. Momento nenhum. Tá certo. O Gilberto foi com o senhor Foi. até o hospital. Foi, que ele estava dentro da viatura, mas os polícia. Ele levou o polícia lá em casa, lá foi o Gilberto. Entendi. Tá certo. Não tem mais perguntas, não, Excelência? Perguntas, doutoras? Fantástico. Eu vim a Brasília por uma oportunidade de trabalho que a minha tia me deu. Inclusive, o doutor acabou de relatar que eu, por ter passagem pela polícia em Minas Gerais, no meu estado, moro num interiorzinho muito pequeno, então o povo tem mais medo assim, de dar emprego para pessoa assim, com passagem pela polícia. Aí minha tia me deu essa proposta de emprego aqui em Brasília, peguei e vim, né, para trabalhar aqui, para ter uma vida melhor, pagar uma pensão melhor para minhas duas filhas. Entendi. Então você veio a trabalho, né? Trabalho. Como que é a sua relação com o Gilberto? Tranquila. Vocês nunca discutiram, nunca tiveram nenhum problema? Não, senhora. Entendi. A respeito da bebida, Ronigley, você bebia frequentemente, casualmente, como que era? Bebo muito, bebo demais da conta. Você se considera uma pessoa alcoólatra? Alcoólatra, porque desde quando eu me separei da minha mulher que eu bebo com frequência, né? Então, da mãe da minha menina mais velha. Então, já tem uns 20 anos que eu bebo, né? Eu me tenho como um alcoólatra, porque eu não consigo parar de beber.
Quando eu lembro da bebida mesmo, por exemplo, mesmo eu fico bastante com vontade de beber, né? Que eu bebo dos meus 16 anos até o dia de hoje. Não estou bebendo porque estou preso. Bebi e fumava cigarro. E a respeito do Renildo, como que era a amizade de vocês? Você frequentava a casa dele? Como que era? Tranquila, tranquila, tranquila. Nunca tive desavença com ele, nunca trabalhei para ele, nem ele nunca trabalhou para mim. Nunca devi ele, nem ele me deveu. Para mim, era um rapaz tranquilo. Nunca me deu motivo nenhum, a não ser esse que ele arrumou com esses rapazes. Então essa foi a única discussão que vocês tiveram, né? A única em toda a minha vida com ele. Nunca tive problema nenhum com ele. Vocês bebiam juntos? Sim, sim. Vocês bebiam, como que era? Ele ia para sua casa, você ia para casa dele ou vocês iam pro bar? Como é que funcionava? Ia pro bar. Casa dele nunca bebi lá não, nós ia pro bar. Você falou a respeito do machucado no queixo. Esse machucado aí, Ronigley, como que foi? Foi um chute? Foi um pedaço de pau? Como é que foi? Ele me deu um chute na cara. Assim que eu caí para trás, ele veio com um pedaço de pau, arrumou em mim. Consegui botar o braço na frente, né? Bateu no meu braço, quebrou e pegou no meu queixo. Entendi. Então no caso aí foi um chute, né? Que ele deu. Foi um chute e uma pancada com um pedaço de madeira. Você frequentava muito a casa do Renildo, não? Só passava lá e seguia a viagem? De vez em quando, porque eu não podia ausentar muito do meu local de trabalho, né? Que eu trabalho para minha tia. Porque por mais que eu bebo, eu tenho obrigação, né? Porque não posso ausentar muito tempo da chácara da minha tia por causa dos inúmeros roubos de animal que vinha acontecendo lá. Então, eu saía e não demorava muito para voltar, né? Por causa disso. E a esposa do senhor Renildo, a dona Tereza, como que era? Ela cumprimentava, vocês se falavam? Ela já te tratou mal alguma vez? Uma pessoa tranquila. Topava com ela nas estradas quando eu ia pro meu serviço para casa. Quando ela me cumprimentava, eu respondia. Quando ela não me cumprimentava, eu não respondia, porque eu não tenho esse costume de puxar conversa com quem eu não conheço e nem com mulher casada para não dar motivo para o marido me chamar atenção. Certo. Tá ótimo. Você quer acrescentar mais alguma coisa que você queira complementar? Tudo que... Não, senhora. Só isso mesmo que eu falei. Queria pedir perdão para a família dele, né? Pelo que eu fiz. E dizer que eu arrependo muito pelo que eu fiz. E se eu pudesse voltar no passado, eu jamais passaria naquela antiga estrada. E que Deus dá um bom lugar para ele. É isso que eu tenho a dizer. Tá ótimo. Tem mais perguntas? Senhora, alguma pergunta? Não? As investigações foram feitas pela senhora? Na verdade, foi um flagrante, né? Só o flagrante? Isso. Tá, e o que a senhora sabe sobre esses fatos? Chegou a ligação lá do hospital que tinha entrado uma vítima em estado grave. Inicialmente achavam que era perfuração por arma branca. Aí eu fui até o hospital. Quando eu cheguei lá, a vítima tinha acabado de falecer e eu consegui falar com o primo da vítima, que contou a história, que o autor estava a esposa e a vítima com o autor, e ele tinha começado a tirar a roupa e tinha ficado só de cueca, e o senhor não tinha gostado, né? A vítima não tinha gostado e advertiu, e aí ele já o atacou com uma estaca de madeira, e aí acho que a dona Francisca, né, a esposa dele, correu para chamá-lo, né, para ajudar. Quando ele chegou lá, ele estava em cima dele, estocando e dizendo que estava matando um porco. Certo. Isso. A senhora chegou a falar com o réu? Tentei, né? Ele estava completamente transtornado, não falava nada com nada. O primo falava que ele era usuário de droga e álcool, e não sei se estava sob efeito, mas parecia. Ele não conversava nada com nada. O que foi utilizado para a prática do crime? A senhora apuraram alguma coisa? Porque inicialmente acharam que era faca, né? Isso, aí depois acharam o policial militar que foi ao local
disse que era uma estaca de madeira. Certo. A senhora sabe me dizer quantos foram os ferimentos, se foram muitas estocadas, se foi uma? Não, foram muitas. Muitas estocadas? Muitas. Ele ainda me disse que tentava falar com ele e ele transtornado, sem parar de o que você está fazendo? O que você está fazendo? Ele estou matando um porco e não parava de... E mesmo quando o Gilberto chegou, ele continuou estocando? Isso. E aí, você sabe me dizer se a vítima já tinha falecido? Não, ela chegou no hospital com vida. Quando eu cheguei no hospital, ela tinha acabado de falecer. Certo. Então, e ele estocava várias vezes? Isso. O que mais foi apurado? Não, que não tinha motivo aparente, que eles não tinham nenhuma desavença, que supostamente teria sido droga, não sei, estava transtornado por alguma coisa assim. Entendi. Pergunta, já tinha doutor. só falado que ele tinha trazido ele de Minas, não sei, de fora de Brasília, e que desde que chegou só dava problema relacionado a isso. Entendi. Pergunta, doutor. Obrigado, Excelência. Cristiane, bom dia. Obrigado por comparecer aqui. No dia dos fatos estava chovendo? Muito. Foi possível solicitar perícia para o local? Não. Tá. Primeiro que lá o local, eu sei só porque já tinha tido uma ocorrência nesse mesmo local de um senhor que morava lá junto, que estava bêbado e acho que acendeu um cigarro e pegou fogo no barraco, então eu já tinha feito uma diligência lá, então eu conheci o local. O chão é de terra, né? Então já por esse motivo já seria complicado. E estava chovendo demais mesmo. Tá certo, sem mais perguntas, obrigado. Perguntas, doutoras? Sim, Excelência. Bom dia, tudo bom? Cristiane, só uma dúvida. Você falou que você encontrou com Gilberto no hospital e ele narrou o ocorrido, certo? No dia do hospital, na hora que você encontrou com Gilberto, ele falou alguma coisa da relação do Ronigley com a vítima? Se eles estavam juntos antes, alguma coisa nesse sentido? Eles estavam juntos? Não, acho que eles estavam lá no ambiente da casa. Eu só perguntei qual teria sido a motivação e se eles tinham alguma desavença, alguma coisa, ele falou que não, que a motivação teria sido essa, dele ter tirado a roupa e a vítima foi chamar a atenção, né? Sem mais, Excelência, obrigada. O senhor é policial militar. Sim. O senhor está advertido que hoje, na qualidade de testemunha, é obrigado a dizer a verdade sob pena da prática de crime de falso testemunho. Alessandro, o senhor é que atendeu essa ocorrência? Sim. E o que o senhor pode nos contar como que aconteceu, o que o senhor apurou naquela hora? Sim, eu sou da guarnição velada e chegou a informação pra gente no quartel que tinha ocorrido um homicídio e eu fui averiguar na delegacia, de uma forma, no hospital. E quando eu entrei em contato com a chefia de equipe, o seu Gilberto, que é primo do réu, informou a situação e me pediu que deslocasse até a casa deles para tentar efetuar a prisão. E aí sim eu acionei a guarnição ostensiva, tática, e deslocamos para a Fercal. Isso foi na Fercal, esse fato, Sim. né? Tá. E aí, chegando lá, o que o senhor chegou a vítima já tinha sido levada para o hospital? Sim, já tinha levado, inclusive já tinha sido constatado o óbito. O óbito. Sim. Lá no hospital, o senhor teve alguma informação a respeito do que teria acontecido? A informação toda foi repassada pelo Gilberto. Que estava no hospital? Isso, estava no hospital e desesperado quando descobriu que eu era policial e contou a situação e pediu que eu fosse rápido. Estava com receio dos familiares sofrerem alguma coisa. Tá, e o que ele contou para o senhor? Contou que o primo havia... O primo seria o réu, né? Sim, o réu. Havia acabado de cometer um homicídio, usou de madeira, estoques, né? E que assim que conseguiu tirar ele do local, colocou a vítima, né,
num carro e deslocou para o Sobradinho, o Hospital de Sobradinho. Ele falou a respeito do que teria sido a motivação desse crime? Não, Não falou? não. Ele falou que se ele conhecia onde morava cada um? Sim, ele informou que são vizinhos há muito tempo e tem contato. Tanto com a vítima quanto com o réu? O réu, na verdade, estava morando na casa, em uma das casas da propriedade dele, do primo. Esse fato aconteceu na propriedade dessa pessoa, Não, da vítima. Da vítima? O crime aconteceu na propriedade da vítima. Então, o réu ele estava na casa da vítima. Sim. Ele foi até a casa da vítima. O Gilberto me informou que eles passaram o dia juntos. Sim. O senhor conversou com alguma outra pessoa lá no local? Do fato? Não. Não? Não tinha mais ninguém na casa. Certo. Aí o senhor acionou a guarnição ostensiva, não foi isso? Sim. E sabe o que eles apuraram? De lá nós fomos juntos até o endereço onde ele indicou que ele estaria, provavelmente, e realmente ele estava, né, no interior da residência. E ele foi preso, então, nesse A guarnição tática imobilizou e deslocamos com eles para a delegacia. Na verdade, eles foram para a delegacia e eu fui para o local do crime tentar fazer algumas imagens, visto que a guarnição da Polícia Civil não foi ao local. Sei. O senhor fez imagem, então. O senhor filmou, fotografou o quê? Sim, eu fotografei o local onde ele indicou, o Gilberto, que aconteceu. Madeiras, estoques, né? Muito sangue e choveu bastante, comprometeu, assim, as imagens. A cena. O que tem provavelmente foi as imagens que eu fiz lá. Você disse que a Polícia Civil, então, nesse momento, não chegou? Não. Tá. O senhor costumava atuar nessa região, nessa área? Primeira vez que eu desloquei para esse local. Então, não conhecia essas pessoas? Não. Tá certo. Perguntas, doutor? Tem sim, excelência. Sargento Alessandro, bom dia, obrigado por comparecer aqui hoje. Pelo que eu entendi, o primeiro lugar que o senhor se deslocou foi para o hospital. Isso. Assim que chegou a informação desse provável homicídio, a gente deslocamos para levantar a informação. Chegou pelo Copom essa informação? Foi o pessoal do hospital que avisou? Provavelmente a chefia de equipe. Geralmente eles informam. No hospital o senhor encontrou-se com o Gilberto, que é primo do réu, do Ronigley. E a esposa. É isso que eu ia perguntar. A esposa da vítima estava no hospital também? Estava no local. O senhor chegou a conversar com ela? Não, ela estava muito abalada, não consegui extrair informações, aí eu conversei mais com o Gilberto. Entendi. E foi o Gilberto quem passou para o senhor isso que o senhor está nos contando do que aconteceu. As informações são repassadas por ele. Tá. O senhor, em algum momento, enquanto respondia as perguntas da magistrada, disse que o Gilberto, quando viu que o senhor era policial, pediu que o senhor fosse junto com ele lá Ele pediu. Ele tinha receio dos familiares dele sofrer alguma ação do réu, entendeu? Ele estava muito desesperado e pediu. Era isso que eu queria entender. O receio que ele disse para o senhor era do réu ou de outras pessoas? Do réu fazer alguma coisa com seus familiares. Entendi. O Gilberto, ele chegou a contar para o senhor algum histórico, algum antecedente do réu? Não. Chegando ao local, os senhores encontraram o réu. Como que ele estava? Ele estava numa sala, deitado num sofá, só de cuecas. Ele estava sujo? Como é que ele estava? Sim, estava sujo. Como eu não tive muito contato, que eu fiquei de longe, aí eu não posso informar com certeza, mas sim, aparentava estar. Entendi. E como que foi a prisão dele? Como que o estado de ânimo dele, como que se encontrava? Ele estava alterado, sim, meio desnorteado. Esboçou uma reação, mas rapidamente os policiais conseguiram conter. Parecia muito desnorteado, sem saber o que tinha acontecido. Bom, ele foi colocado no cubículo de uma viatura, né? Era na viatura que o senhor estava ou em outra? Não. Na guarnição tática. Tá certo. E aí depois, então, de ir até esse local. Esse local foi indicado pelo Gilberto, né? Onde ele estava. Sim, de lá a guarnição deslocou ele para a delegacia e eu fui com o Gilberto até a residência da vítima. Da vítima. Sim.
O Gilberto disse para o senhor há quanto tempo que o réu estava morando na propriedade dele? Não me recordo. E aí, quando o senhor chegou, então, no local o local dos fatos era na casa da vítima? Sim, no lado de fora, né? Do lado de fora, mas na propriedade da vítima. O senhor já mencionou, não tinha mais ninguém lá, né? Não tinha ninguém. Tá certo. E nesse momento já chovia? Já estava chovendo? Sim. Entendi. Então, nesse momento, o local já estava desfeito, tanto pelo socorro da vítima, quanto pela chuva também? Estava comprometido, né, com a chuva. Tá certo. As fotos que constam no processo, o senhor mencionou, foi o senhor que provavelmente que tirou, você. Né? Localizou alguma faca, Não, só esses estoques de madeira. Só os estoques de madeira. Tinha bastante madeira no... Tá certo. O Gilberto, ele contou para o senhor o que ele viu, o que ele presenciou dos fatos, o senhor lembra? Ele comentou que quando chegou, viu o réu em cima da vítima e estocando. E aí perguntou o que ele estava fazendo, ele informou que ele falou, primo, estou matando um porco. E aí ele conseguiu retirar, tentou socorrer a vítima. Então ele ainda presenciou o réu em cima da vítima. É o que ele me informou, sim. Tá. E essa foi a frase que ele usou, que o senhor mencionou? Estou matando um porco. Se referindo à vítima. Ele me informou. Tá certo. Eu não tenho mais perguntas, não. Obrigado, Elis. Sim. Perguntas, doutoras? Tem perguntas, Excelência? Tem perguntas? Juraci, tem alguma pergunta? Tá. O senhor está dispensado, viu, policial? Dona Tereza, a senhora era esposa ou companheira do senhor Renildo, não é isso? Sim. Dona Tereza, me explique o que aconteceu nesse dia. O que aconteceu foi esse fato aí mesmo que vocês ficou sabendo, né? Que o rapaz, ele veio pelos fundos. Fala um pouquinho mais alto pra gente escutar melhor. Porque meu esposo estava em casa, né? E aí naquele momento o rapaz já veio pelos fundos. E só que ele não viu no momento que ele estava vindo. Aí eu vi o cachorro latindo, aí eu fui sair dentro de casa, né? E sair para fora. Naquele momento, quando eu vi, foi ele, né? Que vinha pelos fundos. Aí eu chamei meu esposo que ele levantasse, né? Que o rapaz estava vindo. Esse é Ronigley. Ele estava vindo. Aí ele foi e levantou, aí ficaram os dois conversando, né? Do lado de fora, pelos fundos, e ficaram conversa vem, conversa vai. E aí depois, naquele momento aí, ele saiu, né? Foi para uma casa próxima que tem lá, que é em casa mesmo, sabe? Que a gente chama a casa que era antiga, casa de farinha, mas no momento não é mais. Aí ficaram lá conversando. Aí naquele meio tempo, disse que ele começou lá a puxar umas plantas que tem lá, né? Que serve de remédio. Aí o Reni falou que não era para ele arrancar as plantas. Com as plantas que servia de remédio. Ele falou, não, mas eu arranquei que é para mim tomar na pinga. Aí o Reni falou assim, não, já que você arrancou para tomar na pinga, então você leva, você não arranca mais. Aí naquele momento eu voltei para meu barraquinho, aí eles ficaram os dois conversando. Aí depois o Reni ficou lá meio estressado também, né? Que ele não gosta que ninguém mexia nas plantas, nas coisas que ele fazia. Aí ele voltou para casa. Aí quando ele voltou para casa, ele ficou lá. E quando ele veio de lá para cá, ele já veio mais ou menos assim, como que já queria atacar o Reni. O nome dele é Renildo, ele chama Reni. Aí ele veio e começou. O Reni estava sentado assim na pilaçazinha assim de frente, aí ele veio e ficou de buçada assim, com a mão por cima do Reni. Aí o Reni falou assim, por que você tá fazendo isso comigo? Você tá jogando essa camisa em cima de mim? A camisa dele tá suja de sangue. Acho que no momento que ele tava lá, não sei do motivo que ele, não sei se estava bêbado, não sei se estava drogado, acho que ele se cortou por lá. Aí o Reni falou que ele tava fazendo aquele cara para poder incriminar ele. Aí ele voltou de novo, o rapaz foi lá pra casa de farinha, quando ele veio de lá já foi desesperado. Já só de cueca e começou caindo por lá, joga pra aqui, joga pra acolá. Aí naquele momento que eu vi aquilo, eu falei, não, esse negócio não vai dar certo, eu vou ter que chamar o Beto, né, para poder tirar ele daqui, porque na situação que ele estava, eu achei que não ia dar nada bem, como não deu no momento, né? Aí eu fui. Aí quando eu cheguei, nós chegamos, já encontrou ele sem vida. Certo. Então, deixa eu entender. A senhora estava lá com o Renildo, né, em casa, né? Sim. Aí escutaram, viram, a senhora viu o Ronigley chegando, entrando. Essa é uma chácara, não é? É, uma chacrinha. Essa chácara, ela tem cerca, não tem muro, é cerca, né? Se tem cerca? É cercada. E ele entrou, a senhora já conhecia ele?
Não, assim, ter aquele conhecimento assim, eu não tinha conhecimento. Ele já Eu, tinha assim, frequentado a passando, casa assim, da senhora? mas conhecimento assim, pessoalmente, assim, para chegar assim, ficar conversando, Sei. assim, não. A senhora, ele já tinha frequentado a casa da senhora? Ele frequentou, assim, mas já tinha frequentado, mas não era muito assim, mas ele frequentava, assim, às Tá. vezes. Aí nesse dia ele chegou e a senhora chamou e ele estava quando ele entrou dentro da chácara, ele já estava perturbando? Assim, eu achei que sim, né? Porque uma pessoa, quando vem daquele momento assim, já queria fazer alguma coisa, né? Como fez, né? Porque no momento que ele chegou, não era para ele ter falado outras conversas, né? Não foi assim, como é que eu posso dizer? No momento que ele chegou, ele já veio com agressão. Porque uma Ele já pessoa que chegou chega assim, com agressão? como que já queria atacar ele, né? Como eu tô falando, né? Ele já queria com uma força atacar ele, como ele atacou. Porque, assim, uma pessoa que, mesmo que a gente não tenha conhecimento e veio passando numa estrada, bom dia, boa tarde, não era para ele chegar do jeito que ele chegou. Chegar assim, sem mais sem menos, se a pessoa dever tirar a vida do outro, sem mais sem menos. Sim. Se pelo menos já tivesse discutido, assim, no momento, mas eu nunca vi eles discutindo. Então não houve discussão nenhuma antes? Só se for fora de lá, né? Mas, assim, no momento, não sei, não vi. Aí, no terreno. aí a senhora chamou o Renildo e pediu para ele ir lá, tirar ele de lá. Eu falei pro Reni que ele tava chegando naquele momento, né? Que eu vi o cachorro latindo. Aí eu vi a pessoa que ia vir, aí eu chamei o Reni. O Reni foi, levantou e ficou conversando com ele. Tá, essa conversa demorou algum tempo? Não demorou muito tempo por causa que ele saiu logo também, né? Quando eu vi aquele... Só foi depois que eu saí também, né? Que na hora que eu vi que ele ia fazer alguma coisa, eu não fiquei muito tempo. Tá. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Deixa eu entender uma coisa. O Renildo saiu e ficou conversando com o Rony Gley, mas essa conversa era uma conversa, a senhora viu discussão? É isso que eu tô falando, né? Discussão, assim, pode ter sido lá fora, né? Mas, assim, no terreiro, eu só vi logo no momento que o Reni tava conversando com ele, aí eu escutei ele falando que era pra ele ir embora, né? Porque ele viu também que ele ia fazer alguma coisa com ele. E aí ele pediu ele que ele fosse embora. E ele falou que ia, não ia? Ele não falou que ia, porque eu não vi na hora, mas eu escutei o Reni falar que era pra ele ir embora. Certo. E ele não foi, porque ele já queria no momento atacar, como ele atacou, né? Certo. Aí, quando a senhora foi pedir ajuda, a senhora foi pedir ajuda ao Gilberto, não foi? Foi. Quando a senhora foi pedir ajuda, ele já tinha atacado o Renildo? No momento ele não tinha atacado, assim, mas como eu te falei logo na primeira conversa, que ele chegou e queria como que fosse atacar ele, né? Aí foi quando ele voltou lá para essa casa de farinha, aí quando ele já fez naquele momento, né? Já sem o short, já sem a camisa, né? Só de cueca. Aí quando eu vi aquilo, eu achei que não ia dar, né? Teve que pedir ajuda para poder socorrer, mas no momento que nós chegamos, não... A senhora foi atrás do Gilberto, que é na chácara vizinha? Para poder tirar ele, né? Quando a senhora chegou, o que a senhora viu? Assim que nós chegamos, ele estava saindo de cima do Reni. Porque ele viu que nós ia chegando, né? Aí ele foi e saiu de cima do Reni. E o Reni estava deitado um pouco de buço, né? No seu jeito que ele caiu, ele estava de buço. E ele estava em cima do Reni. Aí quando nós foi chegando, ele viu que era eu e o Beto, ele foi e saiu de cima do Reni. A senhora falou alguma coisa ou o Gilberto falou alguma coisa com ele? Não. Eu só vi ele falando assim, para que ele tinha feito aquilo? Moço, por que você fez isso? E quando nós chegamos, quando nós saímos do carro, ele falou, ele matou o cara. Aí eu falei, moço, por que você fez isso com ele? E ele falou o quê? Ele não falou nada, ele ficou quieto. Eu não escutei ele falando nada, né? Aí foi no momento que nós saímos logo todo desesperados, né? E ele saiu. Sei. A senhora e o Gilberto socorreram o Renildo, né? Levaram para o hospital. Foi. Ele estava muito ferido? Não deu para me ver, não. Eu não tive coragem de olhar, não. Não tive coragem de olhar, não. A senhora sabe como que o Rodrigues teria atacado o Renildo? Se foi com faca, se foi com outro instrumento, pau, o que foi? Não deu para ver, não. Não vi, não tinha, só tinha um pau. Uns pau tava lá, né? Agora não sei se foi de pau, não sei se foi de faca, não sei, que não deu pra gente ver no momento, a gente não viu. A senhora foi com essas coisas e jogou fora, né? Mas... Sei.
A senhora acompanhou o Gilberto no socorro até o hospital? Até o hospital ele me acompanhou. Aí lá no hospital, a senhora conversou com os médicos? Não. Eles falaram alguma coisa para a senhora? Não falou, não. Quem falou para a senhora que o Renildo tinha morrido? Foi uma mulher lá. No momento eu estava tão desesperado que eu nem sei quem foi, mas ela me falou que ele já tinha chegado lá sem vida. No momento que nós chegamos lá, já chegou sem vida. Certo. Depois disso, a senhora continua morando no mesmo local? Continuo morando no mesmo local. A senhora tem filhos? Tenho. Os seus filhos moram lá também? Não. Uma mora na Fercal e os outros dois moram lá em Brasilinha. Como é que a senhora vive hoje? Eu vivo, né, me apegando com Deus, durmo nos vizinhos. Às vezes, quando dá para eles ir dormir lá comigo, eles dormem. Às vezes também vou para casa deles. Mas eu nunca tive, assim, essa coragem de ficar lá só. Então, Fica, assim, a senhora tem medo até hoje? Eu fico, mas à noite não tenho coragem de dormir sozinha. Lá na chácara, os senhores produziam alguma coisa? Vendia coisas? Nós produzia. O que a senhora produzia lá? Mandioca, feijão. E hoje? Hoje não tenho como produzir, que eu não dou conta de trabalhar. Não tenho como eu produzir. E a senhora vive como? Eu encaminhei minha aposentadoria e Deus me abençoou que eu consegui, né? E vivo agora dessa aposentadoria. Entendi. O Renildo, a senhora disse que tem filhos, né? Tem. São filhos do Renildo também? Sim, todos 3. São 3 filhos? Sim. Certo. A senhora ouviu o Ronigley falar alguma coisa nesse dia? Quando vocês chegaram, ele falou alguma coisa? O Gilberto chegou a perguntar para ele por que ele tinha feito aquilo? Sim. E aí, o que ele falou? Eu estou te falando, no momento, se ele falou, eu não escutei, porque ele estava muito. Eu estava desesperada, eu não vi se ele falou alguma coisa, se não falou. Eu sei que, para mim, na minha mente, ele estava quieto. Não respondeu nada naquele momento. O Gilberto só procurou isso, né? Porque que ele tinha feito daquilo, né? Aí, se ele respondeu alguma coisa, eu estava tão desesperada que eu não sei se foi o que ele falou, deixou de falar. Esse crime, essa fatalidade aí, causou algum problema na família? Assim, seus filhos tiveram algum trauma, alguma coisa assim? Fica com trauma, assim, né? Porque é o pai deles, né? Chegar assim, né? Saber que tá chegando ali e não tá vendo o pai deles, com certeza sim, né? Ainda mais a mais velha, que é muito apegada com ele. E sempre, às vezes, quando ela chega lá, ela chora, às vezes, né? Saber que o pai dela não tá ali. Toda vez que chegava, eu encontrava ele ali no momento. Hoje chega e não vê ele ali. Só fica com trauma, assim. De ver o que aconteceu, né? Tá certo. Pois não, doutor. Obrigado, Excelência. Dona Tereza, bom dia, obrigado por ter comparecido aqui mais uma vez. Chamo Luiz Fernando, a gente fez aquela primeira audiência junto também. Externo para a senhora meus sentimentos de novo, ter que fazer a senhora relembrar isso mais uma vez. Eu tenho pouquíssimas perguntas para fazer para a senhora agora, tá? A senhora sabe há quanto tempo que o Ronigley estava por ali? Morando ali junto com o Gilberto? Não tinha conhecimento com ele, não tinha assim conhecimento, não. No dia que aconteceu esse fato, o Renildo, ele estava em casa? Tava. Antes? Ele estava em casa. Sim, ele tinha saído, né, pro vizinho, mas no dia do acontecimento ele não saiu, ele estava em casa. No dia do acontecimento ele estava em casa? Ele não saiu. Ele já tinha saído dias atrás, mas no dia ele não saiu. Uhum. Ele estava dentro de casa, eu que chamei ele, né? Foi a senhora quem primeiro viu o cachorro lativo, aí eu vi sair fora. O Ronigley chegando lá. Uhum. Tá. Explica como é que foi esse negócio aí das plantas, que ele começou a tirar, e o que o Renildo falou com ele na hora? Só o Renildo falou para ele que não tirasse, aquelas plantas servia de remédio, né, que ele não arrancasse, ele continuou arrancando as plantas. Aí ele falou que se tinha arrancado, que era para ele beber com pinga. Aí ele falou assim, já que você arrancou para você tomar na pinga, por que você não leva? Não arranca mais. Entendi. E aí qual foi o momento que
E ele apareceu sem camiseta, sem o short? Como que foi? Porque o Reni veio pra cá, pra casa, pro outro barraquinho, e ele ficou lá. Aí quando ele veio de lá, já veio desse jeito. Entendi. Só de cueca e caiu lá na frente da minha lá e dele lá, do Reni. E aí foi quando eu vi, né, que aquilo ali não ia dar certo. Porque do jeito que eu vi ele, né, eu achei que era uma falta de respeito, né? Chegar ali daquele jeito que chegou, né? E aí eu fui chamar o Beto, né, pra tirar ele de lá. Mas assim, não deu tempo. Quando nós chegamos, ele já tinha feito o serviço, né? E aí ele prestou socorro, nós viemos pra aqui pra Sobradinho. Mas infelizmente, quando chegou, ele chegou sem vida. A senhora chegou a falar alguma coisa com o Rony Gley, dele ter ido estar na casa da senhora lá só de cueca? A senhora chegou a falar algo para ele disso? Não na hora? E o Renildo? O Reni também se falou, não vi não, que quando ele chegou, quando o Reni falou com ele, foi isso que eu tô falando com você, né? Uhum. Aí se ele falou alto com ele foi depois que eu saí, né? Mas no momento, eu só escutei ele falando que pediu ele que ele fosse embora, né? A senhora mencionou a camiseta suja de sangue. Era a camiseta do Rony Gley? Uhum. Acho que ele bateu lá em alguma coisa lá, que tem uma porta lá também, né? Que um senhor morava lá, mas como o senhor faleceu também, né? Acho que ele bateu por lá e se cortou em alguma coisa lá. Agora, onde foi em porta, foi em parede, eu sei que... Tá certo. Dona Tereza, muito obrigado de novo. Eu não tenho mais perguntas para a senhora, não. Pergunta, doutora. Dona Tereza, bom dia, tudo bom? Bom dia. Meu nome é Jéssica, eu sou advogada. Eu não estava na outra audiência que a senhora participou, então presto aqui meus sentimentos pela perda de vocês. Sei que é um momento muito difícil da senhora precisar novamente relembrar esses fatos, então vou ser bem breve para a senhora não ficar repetindo novamente o que a senhora já falou, é só algumas dúvidas, como a gente também não estava na audiência, a gente surgiu aqui. A senhora citou aí essa casa de farinha era o quê? Essa casa que lá chama casa de farinha, porque realmente era para fazer farinha essa casa, sabe? Produzir farinha, essas coisas. Mas no momento aí não deu mais, né? Para fazer. Não sei por quê, porque quando eu fui morar lá já tinha essa casa, mas só que não funcionava, sabe? Aí ficou lá, aí chama casa de farinha, mas no momento não produziu mais farinha. Não fez. Então tinha a casa que a senhora residia com o Renildo e tinha uma casa de farinha onde vocês antes produziam a farinha. É na mesma chácara. Entendi, era na mesma chácara. E no dia do ocorrido, o Renildo e o Rony Gley estavam na casa de farinha? Estavam os dois, depois ele voltou. O Reni voltou e ele ficou. Aí quando ele veio sozinho, já foi atacando o Reni, praticamente, porque ele já ficou daquele jeito, caído lá, só de cueca. Aí quando eu vi aquilo... Quando a senhora viu que o Rony Gley estava voltando da casa de farinha, ele já estava sem a roupa que ele Sim, já estava, né? Já estava. Antes dessa discussão da casa de farinha, no dia mesmo, os dois estavam juntos, o Rony Gley e o Renildo? Eles saíram juntos? Hã? Eles saíram juntos? Não, nesse dia não. O Reni estava em casa, nesse dia do acontecimento, o Reni estava em casa, sozinho, só eu e ele. E tava vocês dois, aí Só o nós Renildo dois. chegou para conversar com... Eles ficaram conversando. Uhum. Tá. Outra dúvida, dona Tereza. A senhora sabe se os dois já eram amigos há muito tempo? Eles andavam sempre juntos? Não andava não, que, para falar a verdade, eu não tenho que estar mentindo aqui da frente da justiça, né? Mas, sim, para me estar no meu conhecimento, assim, para saber que eles andavam juntos, assim, ter aquelas amizades, não. Uhum. O seu esposo, ele fazia consumo de bebida alcoólica? Sim. Era frequente? Como era essa relação Sempre da bebida bebia. com ele? Ele bebia, mas às vezes ele parava, não era assim direto para ficar tempos e tempos bebendo, mas sempre ele bebia. Tinha aquela bebição, né? Mas assim, tinha aquela discussão com nós em casa, né? Você sabe, né? Mas assim, para ficar lá fora, não. E a senhora já presenciou em algum momento antes desse dia do ocorrido, ele e o Renildo, o Rony Gley, eles já beberam juntos? Eram amigos assim de beber junto? Nunca vi. Uhum. A senhora se lembra qual foi a planta que o Rony Gley arrancou no dia? Essa planta lá nós conhecemos por fedegoso. Uhum. No dia do ocorrido, a senhora não presenciou nenhuma discussão antes do Rony Gley tirar a roupa, como a senhora narrou, não, né? A senhora escutou eles brigando nessa casa de farinha? Alguma Eles coisa? ficaram conversando.
Eles ficaram conversando lá, acho que foi num momento, não sei o que foi que ele falou, que o Reni não gostou. Aí mandou que ele viesse embora. Aí o Ronigley, ele ficou sem o short, a blusa, ou ele ficou só sem a blusa? Ele já veio só de cueca, mulher. Ele já veio sem um short, sem a camisa. Uhum. Aí quando eu vi aquilo ali, eu vi que aquilo ali não era uma falta de respeito, né? Chegar ali e ficar daquele jeito, né? Aí foi quando eu saí e fui chamar o Beto para poder, né, tirar ele de lá, para não acontecer o que aconteceu, mas não teve jeito. Né? A senhora tem conhecimento se o Renildo e o Ronigley, anterior a esse episódio, já tinham discutido? A senhora já presenciou alguma discussão dos dois? Não. Não, né? Não. Antes da senhora ir buscar o Gilberto, eles já tinham se agredido ou eles ainda estavam só na conversa? É isso que eu tô falando. Eu não sei se eles tinham se agredido, mas no momento só foi essa hora. Aí se depois já tinha acontecido isso, eu não sei. Foi quando eu saí, né? Mas eu acho que pelo jeito que ele tava cá, de certo que eles lutaram muito, né? Ele lutou muito para se livrar, né? Se defender. Mas no momento não aconteceu, né? A senhora tem a ciência se o esposo da senhora já tinha brigado na vizinhança com algum vizinho, com algum conhecido? Com algum vizinho? É? Sempre ele, assim, ficava lá, como é a casa do sogro da minha menina, ele ficava mais era lá. Mas só que ele não se importava, porque eu sabia quando ele bebia era assim, mas não ficava lá para estar agredindo as pessoas assim, sabe? Não era assim para estar agredindo, não. Porque todos bebem, quando bebem, tem uma conversa abusada, né? Uhum. Mas assim, no momento, não. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigada, dona Tereza. Dona Tereza, a senhora foi até a casa do Gilberto. Quanto tempo a senhora gastou? A senhora sabe mais ou menos quanto tempo a senhora gastou para chegar na casa do Gilberto para pedir socorro? Minha filha, só não sei não, porque só a ladeira que tinha para subir. A senhora foi correndo? Eu fui rápido para chegar até lá, né? A distância é de... A senhora sabe mais ou menos qual a distância? Não sei não. Sei não. Tá. Mais alguma pergunta? Não é perto, não é muito pertinho, não. Certo. Mais alguma pergunta? Então, a senhora está dispensada, viu? A senhora pode ir, viu, dona Tereza? Obrigada. O senhor é primo do réu, não é isso? Sim, primo. Primeiro grau. Certo. Me conte o que aconteceu neste dia dos fatos. No dia, a esposa do rapaz que morreu foi me chamar, falou que meu primo estava na casa dela. Ele quem? O seu Rony, né? Sei. Estava na casa dela e tava mais o marido dela e de vez em quando se engalfiando, discutindo, né? Aí ela, por medo, foi lá e pediu para eu ir buscar ele, né? E aí eu tava trabalhando na roça. Só um minutinho. Deixa eu situar os locais. Isso foi na Fercal, né? Lá pertence a Fercal, né? Ela é o PA Contagem, setor de chácaras, um assentamento. O Ronigley, que é seu primo, ele morava lá nesse local? Não. Ele é da Bahia e ele veio passar uma temporada em Brasília e pediu para ficar em casa, eu não quis, não deixei. E daí eu levei ele para o Mato Grosso, eu fui para o Mato Grosso. Aí ele foi também e ele ficou no Mato Grosso um tempo, tentando achar emprego para lá, nas fazendas. E aí eu acho que ele não conseguiu e voltou para Brasília e foi para minha casa. E aí eu falei para ele que eu não tinha condição de recebê-lo ele, né? E ele ficou por uma semana ali ou mais. E aí nesse intervalo era para ele tá indo embora, mas devido a não ter dinheiro e eu também não tinha para mandar ele, e ele ficou ali por uns dias, né? Mas já estava nos dias já dele ir embora, faltavam uns 2, 3 dias para eu poder mandar ele embora, né? Ajudar ele. Aí, e ele ficou, então nesse dia ele estava hospedado na sua casa? Sim. A sua casa é próxima à casa da vítima? Fica uns quase 2 quilômetros, né, de distância, 1,5 quilômetros. Mas como é chácara, pode-se dizer que sim, é né? vizinho, né? Quase que isso.
É, e nesse dia o senhor estava em casa? Sim, estava trabalhando na roça, né? Trabalhando. Ele sumiu de casa num sábado. Como eu tinha falado para ele que ele ia embora na segunda, no sábado ele saiu, eu não vi mais ele. E aí quando foi na segunda-feira, eu acho que já era depois do almoço, tinha voltado para a roça, foi quando a esposa apareceu, né, me chamando. A esposa da vítima. Da vítima. E aí eu tinha um outro primo meu trabalhando comigo, pedi para ele me levar lá, aí foi eu e a esposa, né? E aí quando chegamos na casa dela, já deparei já com o ocorrido, né? E quando você chegou, o que o senhor viu? Bom, o que eu vi foi que ele estava em cima de alguém. Na hora, não sei se é o choque, eu não consegui ver quem era e demorou a eu perceber que realmente era uma pessoa, um homem que estava ali na hora. Eu nem conseguia ver, né, direito. E aí foi que eu tomei o susto quando eu cheguei mais perto, que eu fiquei a 1 metro e meio de próximo ali. E aí que eu vi que ele estava em cima do rapaz e eu empurrei ele, né? Tirei ele de cima, empurrei ele. E daí já foi toda uma gritaria, né? Da esposa vendo ali aquela situação. Eu também olhando pro meu primo, né? Vendo que ele estava esquisito, fora de si, sentado. Ele estava sentado em cima da pessoa? Na hora ele estava debruçado por cima da pessoa. Sei. Né? Ele tinha espetado, né? O homem. E é por isso que eu tô falando, na hora é tão estranho que na hora do choque eu não conseguia ter uma visão assim de ver uma pessoa nem nada. Falando sério, aí depois foi que foi cair a ficha que era um homem, que era o rapaz que eu conheci, né? Muito tempo correndo. E aí, na hora que eu vi que era, eu dei um empurrão no meu primo, joguei ele, tirei ele de cima. E automaticamente a minha intenção foi: deixa eu socorrer. E pedi à esposa dele para pegar uma coberta dentro de casa. Aí a gente puxou uma coberta, estava em cima acho que do sofá, do banco, de alguma coisa. Eu já embrulhei ele, coloquei no meu colo, coloquei dentro do carro, levei para o hospital, tentei segurar o ferimento, mas já antes de chegar no hospital já tinha percebido que tinha vindo a óbito, né? Entendi. O senhor chegou a falar com o Ronigley alguma coisa? Perguntou para ele o que estava acontecendo? Sim, quando eu empurrei ele, eu perguntei, falei, o que você fez, maluco? E aí ele olhou assim para mim, meio fora de si, e falou, ai, primo, eu matei um porco. Foi as palavras dele, né? Só que é igual, não dá para saber o que se passa na cabeça, né? Dele. Eu não sei falar o porquê que ele falou isso, se ele falou como se ele tivesse fora de si e realmente estivesse achando que estava matando um bicho, ou se falou por sarcasmo, não dá para saber. Esse seu primo, Ronigley, ele já tinha dado algum outro problema, já tinha algum fato anterior que dissesse para o senhor, não posso nem mantê-lo na minha casa? Sim, o problema é o alcoolismo dele e as drogas, né? Quando ele usa, fica muito fora de si, fica uma pessoa meio agressiva. Mas até então ainda não tinha em casa comigo tido nenhum problema desse tipo, né? Mas claro, onde há fumaça há fogo, né? Se a pessoa é muito agressiva, grita, fala que vai fazer, uma hora faz. Então, sempre me deu medo nessa parte aí, por isso que eu não queria. Entendi. Né? Mas o senhor conhece algum outro envolvimento em crime dele? Não, né? Não, conhecimento eu não tenho. Eu sei que por onde ele passou, ele sempre foi uma pessoa que deu problemas, certo. Né?
Aí é questão de puxar da onde ele veio, porque eu fiquei muitos anos sem ver ele, mais de 10 anos, 12 anos sem ver ele. E a única coisa que eu sei dele, desse período, é que vivia preso, né? Então, deve de ter aí nos laudos. O senhor conhecia a senhora Tereza e a vítima? Sim, há 25, 27 anos conheço eles. Eles moravam sozinhos nesse local? Moravam sozinhos. É. A dona Tereza é que foi chamar o senhor, não foi? Sim, foi a dona Tereza. E o que ela contou para o senhor foi isso que o senhor está falando agora. Sim, ela chegou e falou: olha, seu primo tá bêbado lá em casa, acho que ele bebeu com meu marido e foi embora e depois apareceu e os dois estão discutindo lá e eu tenho medo. Aí, se você puder buscar ele. Eu falei: não, tudo bem, eu vou lá buscar ele. O senhor continua morando no mesmo local? Sim. E a dona Tereza também? Dona Tereza, ela mora, mas ela, pelo que eu sei, ela não dorme lá, né? Ela ficou muito traumatizada com tudo que aconteceu, né? Entendi. É uma chácarazinha, né? Que eles O deles é um espaço cedido, né? Não sei se é pela comunidade ou pela associação que tem lá, que cedeu para eles há muitos anos, e eles já tem muitos anos que eles viviam ali e ela vive até hoje. Tá certo. Tá bom, pergunta, doutor. Sim, Excelência Gilberto. Bom dia, eu sou o Luiz Fernando, promotor. Obrigado por comparecer aqui hoje. O senhor mencionou que é vizinho da Tereza. Sim. Há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Conhecia, então, o Renildo há muito tempo, né? Bastante. Como que ele era? Ele era uma pessoa que dava problema, brigava na rua? O senhor sabe de alguma coisa dele? De brigar não. Era uma pessoa, assim, um pouco nervosa, mas a gente levava a brincadeira, e como tem mais de 20 anos que eu conheço ele, nunca foi problema isso aí. Nunca, ao contrário, todo mundo tinha como já um hobby dele, uma brincadeira dele, ele não ameaçava perigo para ninguém, nem nada do tipo, né? O Ronigley, a mãe dele é a Nilda, né? Nilda. Tá, só para confirmar isso com o senhor. A Tereza e o Renildo, eles têm filhos, o senhor sabe? Tem filhos. Mas eles não moravam... Não, porque todos já casaram, saíram, foram, né? Tem suas próprias famílias hoje. Então ficou só os pais mesmo. A mãe e o pai lá, morando. Entendi. O policial que foi ouvido antes do senhor narrou que encontrou com o senhor no hospital e o senhor contou para ele, isso que o senhor está nos dizendo aqui, e foi até a chácara do senhor e encontraram o Ronigley lá, né? O senhor presenciou? Como é que foi a prisão dele? Como é que ele foi encontrado lá? Ele foi encontrado dentro de uma rede dormindo. Simplesmente os policiais chegou, gritou, chamou e ele não saiu para fora, porque na minha propriedade tem duas casas, né? A minha e a outra que era do meu pai. E aí meu pai morreu, ficou essa casa vazia e ele estava morando lá nessa casa, ficando lá. E aí simplesmente ele não levantou para saber quem estava lá fora chamando ele nem nada. E os policiais entrou e tirou ele dentro da rede, né? Dentro da rede dormindo, depois do ocorrido. Tá certo. Não tem mais perguntas não? Obrigado, Gilberto. Perguntas, doutoras? Sim, Excelência. Tá ouvindo? Assim. Gilberto, bom dia, tudo bem? Meu nome é Jéssica, sou advogada. Muito obrigada pelo seu comparecimento aqui hoje. Eu vou te fazer umas perguntas simples, porque a magistrada já perguntou quase tudo que a gente precisava. Você falou que o Ronigley, ele estava faltando alguns dias para ir embora. Você sabe por que ele veio morar aqui em Brasília? Aonde ele estava, ele é mal visto toda a vida. Não consegue emprego e simplesmente ele não tinha mais para onde ir porque ele estava morando na rua. Ele estava morando na rua e para ele, onde ele caísse e achasse alguma coisa, para ele estava bom. Então ele pensou, como eu tenho um sítio,
que poderia estar vivendo bem, morando no sítio, né? Como ele já tinha tentado diversas vezes, umas 2, 3 vezes, morar lá comigo, e sempre eu falava para ele que não dava, porque infelizmente ele quer morar, mas não quer largar das drogas, não quer largar do álcool, e aí fica difícil. Então, era para ele ter ido embora. Não sei o porquê, ele não tinha para onde ir, não tem a família dele lá para dar apoio para ele, mãe, irmãos, nem nada do tipo. Então, ele foi ficando, né? Onde ele chega, ele pode ficar, ele vai ficando. Não é só em casa, ele faz isso com a mãe dele, faz isso com os irmãos dele, ele faz isso com os outros primos dele. E aí, quando não tem mais nenhum lugar, o lugar que sobra para ele é a rua. Quando não é a rua, infelizmente, é a cadeia, né? E quando você fala que ele era mal visto lá onde ele morava, em que sentido? Ele era... o que você sabe desse passado dele, que ele era mal visto? Porque desde pequeno ele foi problemático, de brigas, ficar brigando com o pessoal na rua, sempre bebendo e brigando em boteco, né? E isso aí sempre trouxe problemas para ele. E pequenos roubos também, né? Que o pessoal sempre... Ele fala que o pessoal que culpava ele, que ele não tinha culpa, né? Todo crime que acontecia na cidade falavam que era dele. Esse tipo de coisa, né? Mas, não sei, eu não morava lá, que isso aconteceu na Bahia e Minas, e eu sou de Brasília, então não posso falar. Tô só narrando o que ele conta e o que as pessoas falavam de lá, né? Meus outros primos. Você falou pra gente que o Rony Clay costumava beber muito e usar droga. Você sabe qual tipo de droga que ele usava? Essa maconha, né? Uhum. Quando eu tava lá, sempre ele sempre usava. Maconha e álcool era direto. E o consumo de álcool? Você sabe, em média, mais ou menos, quantos dias ele bebia? Era todo dia? Como é que era essa relação dele com álcool? O álcool, se ele tiver todo dia ele bebe. É o que ele conseguir de dinheiro para comprar. Se ele não tiver dinheiro, ele fica caçando alguém para pagar. Mas se ele tiver, o que ele tiver, ele gasta com álcool. Entendi. Então, todo dia praticamente ele estava consumindo álcool se ele tivesse como pagar, né? Sim. E a vítima, você conhecia ela faz tempo? Vocês eram colegas? Tinha alguma relação? Ou era assim, só vizinho? A gente fala vizinho porque era perto, né? A gente era só vizinho, né? A amizade que eu tenho é de colega, assim, de conhecido, né? Mas não de frequentar a casa, né? A gente conversa bem na rua, quando se encontrava, mas eu nunca fui de fazer uma visita aí na casa dele, fazer uma visita, nem ele na minha, né? E você sabe a relação do Renildo, que é a vítima, com o Rony Clay, se eles eram amigos, se era raro eles estarem juntos, como era essa relação? Não, eu acho que é porque o Renildo, acho que ele bebia também, né? E aí, infelizmente, ofereceu a bebida pro Rony, assim eu fiquei sabendo, e aí acabaram, mas não tinham amizade assim, não. Quando o Rony Clay, seu primo, ele não estava sob efeito de álcool, quando estava assim, nos momentos que ele estava tranquilo, trabalhando, como ele era em casa? Qual era o comportamento dele? Ele é uma pessoa calada, quando ele não tá bebendo. Até que ele trabalha bem, é uma pessoa trabalhadora, quando quer, né? Quando pode. E é uma pessoa tranquila, não é normal para conversar e tudo. Mas infelizmente, bebeu, já se transforma, virou outra pessoa. E no dia do ocorrido, eu sei que é difícil lembrar dessas cenas, mas você falou que chegou lá e ele estava em cima do corpo, não dava muito para identificar o que estava acontecendo ali. Você falou que você empurrou ele. Nesse momento que você empurrou ele tentou te atacar? Foi agressivo com você em algum momento? Não, ele só ficou sentado e colocou as mãos no chão e olhou para cima e abaixou a cabeça depois, logo em seguida, e tirou os olhos de mim. Ficou olhando para o chão, né? Para baixo. Foi quando eu fiz a pergunta para ele e ele me respondeu, né? O que ele tinha respondido. Aí você viu o momento que ele saiu do local e foi embora, ou vocês não viram quando ele saiu e foram fazer o socorro? Não, porque ele ainda ficou lá sentado no chão quando eu peguei a vítima e coloquei no carro, né? E saí ali para o hospital. Lá não pega telefone,
Lá não tem ninguém perto, então não tinha como nem avisar ninguém, nem chamar ninguém, nem nada. Ficou muito difícil. Eu falei, infelizmente tem que deixar ele aqui, seja o que Deus quiser. Se fugir, fugiu. Se alguém conseguir ver e pegar. O Ronigley, ele já foi violento com você em algum momento? Meses antes, eu conheci ele desde pequenininho, nunca foi violento comigo, mas uns 2 meses antes do acontecido, quando eu fui pro Mato Grosso, que ele foi comigo, para ver se achava algum emprego e ficar por lá, ele bebeu demais e estava usando muita droga, eu dei umas broncas nele, falei, olha, não tem condição de você ficar aqui desse jeito, você não vai arrumar serviço aqui, nem nada do tipo, dessa forma. E ele não gostou, ele drogado e bêbado, ainda quis partir pra cima de mim, né? Mas aí fui eu que dei um sacode nele, mostrei pra ele que ele não era mais homem do que ninguém, né? Naquele momento ele falou que era... Mas foi só isso, foi a primeira e última vez. Você sabe quanto tempo o Ronigley já ficou preso sem ser dessa última vez, desse ocorrido? Bom, ele desde os 18 anos de idade dele, que ele ficou preso. Nesse intervalo, ele foi solto acho que 2 vezes. Essa era a 3ª vez que ele saía, que foi por causa da pandemia que liberaram ele. Foi a 3ª vez que ele saiu, mas todo o processo ele não passava mais do que 1 ano solto. E você sabe o motivo? Não sei. Pelo que eu sei, da família dele fala que era pequenos furtos, né? Furto de galinha, de panela, de cavalo, de cela, de invasão de propriedade, para roubar alguma roupa, essas coisas do tipo. Peraí que eu vou passar para a doutora Rayane. Bom dia, seu Gilberto, tudo bem? Bom dia. Tenho apenas 2 perguntas só para complementar. Pelo que o senhor falou, ele tem um problema sério com álcool e droga, isso? Sim. O senhor saberia me dizer se em algum momento o senhor ofertou a ele um tratamento, ou sabe se a família já tentou internar ele? Não, porque eu não ofertei porque eu não tinha condição, né? Até então no tempo. A família dele que teria mais condição e abandonou, né? Nesse caso aí, sim. Eu não sei se eles já chegaram a propor para ele alguma coisa do tipo, como eu tô falando. Eu fiquei muitos anos sem ver ele, né? Entendi. Mas até onde eu sei, nem a mãe, nem os irmãos não querem. Entendi. Não gosta dele, nem querem ele por perto. Entendi. O senhor fala que quando chegou lá na casa, ele estava deitado em cima da vítima, foi isso? Da vítima. Ele estava golpeando o senhor Renildo? O senhor sabe se ele estava só deitado? Quando eu empurrei ele, que ele saiu, o instrumento que ele estava usando, né? Uhum. Ainda estava na vítima e saiu junto com ele quando ele saiu de cima, né? Do homem. Mas o senhor não viu ele enfiando o caso? Não, já tinha feito, já tinha colocado, já tinha furado, né? A vítima. Entendi. Já tinha furado. Perfeito. Sem mais perguntas, excelência. Jurado, você tem alguma pergunta? Não? O senhor está dispensado, viu? Pode ir, muito obrigada. Ronigley Figueira de Souza foi condenado a 17 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. O júri decidiu que ele é culpado, mas reconheceu que o crime foi cometido logo após uma provocação da vítima, o que ajudou a reduzir a pena. Por outro lado, os jurados também entenderam que houve crueldade na forma como o crime foi cometido, o que agravou a situação. Apesar de não ter antecedentes graves, ele foi considerado reincidente e com comportamento social prejudicado pelo uso de álcool e drogas, além de dificuldades de convivência. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!